Olá, boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Sabadou, como a gente costuma dizer. Deixa eu tirar o som daqui para não dar problema. Clara, boa noite, seja bem-vinda. Vamos lá, né, Clara? Vamos lá, vamos ver se o nosso convidado aparece ou não, se ele está nervoso ainda ou não, né? Eu também estou chegando aí pelo meu perfil particular. Bora lá, vamos mandar os aviõezinhos enquanto isso, né? Olá, Silvia, boa noite, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Ontem estivemos fazendo aquela live especial de estreia do projeto da nossa querida amiga Daniele que estreou com muita propriedade. Marquinho, já te trago já, fica aí, aguenta um pouquinho. Daniele estreou com muita propriedade, o Médico Jesus, estudando o Médico Jesus, o nome do projeto, gostei demais, foi muito bom, deu oportunidade da gente fazer ótimas reflexões, diferente do que a gente faz no Momentos com Jerônimo Mendonça, e aliás dá até estímulo para a gente pensar em outros projetos nessa linha, não é? Muito interessante. Luciana, Gladys, boa noite, sejam bem-vindas. Aldenice, a nossa querida Nicinha, seja bem-vinda também. Deixa eu acabar de mandar os aviõezinhos, fixar o comentário e trazer o nosso convidado, né? Que o tempo aqui urge, porque a nossa live de Refletindo com Amigos, ela tem a duração de 1 hora, então não podemos perder tempo, certo, Marquinho? Certinho, Marquinho. Então, um momentinho só. Deixa eu... Guri, boa noite, meu querido. Nimildes, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu fixar o comentário primeiro. Aqui, opa, peraí, de óculos não, gente, tira o óculos, o que é isso? Fixei o comentário, pronto. Nossa, com óculos é complicar, hein? É complicar. Já vou te mandar chamar, Marquinho. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Estão me ligando aqui, então, para eu desligar os meios de comunicação. Pronto. Bárbara, boa noite. Seja bem-vinda. E para a gente não perder tempo, vamos trazer... Marquinho Faria, você entrou por 2 perfis. Jesus do céu. Vou trazer você pelo Vivência Espírita, tá bom? Aguenta aí, Marquinho. Aguenta aí um pouquinho, hein? Olha lá, vamos trazer o Marquinho. Opa! Consegui mandar o convite para o Marquinho. Vamos aguardar o Marquinho chegar. Sem mais delongas, gostou, né, Anderson? Marquinho, boa noite, meu amigo. Oi, boa noite a todos. Deixa eu fazer um enquadramento melhor aqui, Marquinho. Aí, tá ótimo. Cláudia, boa noite, um beijo para o Everton. Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos. E deixa eu ver quem mais está chegando. A Érica, boa noite, Érica. Como é que você vai? A Érica é uma querida amiga lá de Teresina, Piauí. Olha só, eu já estive lá, hein? Eu já estive lá 2 ou 3 vezes virtualmente, mas já estive em Piauí, Teresina, olha só. Isso é muito bom, né, Marquinho? Marquinho, quem é você? De onde que você vem? O que que você faz da vida no movimento espírita? Vilma, boa noite, seja bem-vinda. Deu uma travada, mas voltou. Bom, boa noite, gente. Eu sou o Marco Faria, mais conhecido como Marquinho, acho que é por causa do tamanho, né? Sou morador de São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba. Sou nascido e criado aqui. Da doutrina espírita já está com... Eu estava vendo até o primeiro livro que eu ganhei, está com 18 anos que eu
leio, que eu frequento, que eu vou em palestra, que eu dou uma estudada, paro, mais ou menos 18 anos já. Faço parte da Casa Caminheiros do Bem, que fica no bairro Uberaba, em Curitiba. Bairro No Uberaba? momento, Uberaba. No momento com os estudos online e tal, e esse ano eu ingressei no projeto Caravana Bezerra de Menezes, que faz alimento e entrega para pessoas de ruas em vários bairros, como no centro de Curitiba, nas praças. Então, no momento, a minha participação no movimento espírita é mais ou menos esse. Que legal. Sua tia chegou aí, a Regina. Boa noite, seja bem-vinda. Marquinho, qual a distância de Curitiba? Da minha casa para Curitiba? Da sua cidade, que é uma cidade, né? Ou é a região metropolitana, como é que seria? Sim. É como se fosse em São Paulo o ABC. São cidades em torno de Curitiba. Como eu moro na zona rural, que é mais ligada para a região próxima à serra, ela é um pouco mais longe, mas do centro de São José para Curitiba é questão de 5, 6 minutos. Nossa, que e beleza. Da onde eu moro de carro, dá mais ou menos 15 minutos, mais ou menos, para ir para assistir a palestra, ou para o estudo, ou para qualquer outra atividade. É próximo. É relativamente perto mesmo, sim. Quem chegou também foi a Cida, boa noite, seja bem-vindo, e a Jacira, boa noite, você também, querida. Marquinho. Cida Campos é minha tia também. Sua tia também? Que é graças a ela que eu estou no espiritismo hoje em dia. Que legal, Marquinhos, que legal. Você não era espírita, né, Marquinhos? Não. Venho de berço católico, com primeira comunhão, crisma, nascido e criado na região católica, e com os 14 anos, mais ou menos, de idade, que eu comecei a me interessar pela doutrina. Entendi. E esse nome, né, do projeto de hoje, né, do Refletindo com Amigos, Vivência Espírita, ele saiu antes do seu projeto, né, Marquinhos? Antes do projeto do seu perfil, né? Sim. E como é que foi essa história de você ter criado isso? Falando, a Daniele chegou agora, seja bem-vinda. Daniele deu um show ontem de live, foi muito bom mesmo, né? Foi fantástica a estreia com glamour, né, que a gente pode dizer, né? Com o pé direito, o pé esquerdo, com o corpo inteiro, né? Parabéns, Daniele. Foi muito bom mesmo, Dani, parabéns. Foi muito emocionante, sabe? Foi muito, muito bom mesmo. Bom, a gente sempre pergunta, né, para o convidado, assim, qual o tema que ele gostaria de falar. E o Marquinho falou para nós lá atrás que seria vivência espírita. Achei interessante, realmente dá para a gente falar muita coisa. Então eu vou deixar o Marquinho falar, porque senão só eu fico falando. Vai, Marquinho, a live é sua. Olha, por que o vivência espírita? Porque nesses quase 18 anos de contato com a doutrina espírita, várias coisas aconteceram, então, e a vivência dentro do espiritismo me trouxe força, me trouxe confiança, me trouxe transformação. Mas que tipo de transformação? A transformação não de mudança assim abrupta de hábitos e situações, não. Foi entender o porquê que eu deveria me transformar naquela situação. A vivência espírita o espiritismo, dentro dessa vivência, ele me trouxe também, tanto nas alegrias quanto nas tristezas, amparo, afago, colo, até a foto do meu perfil, Nossa Senhora, Maria, afagando um dos milhões e bilhões e bilhões de filhos que ela tem. Então, para mim, a vivência espírita é isso, é colo, é conhecimento, é gratidão,
mas é mais ou menos isso que eu enxergo. E quando a gente discutiu sobre o tema da live, eu fiquei nervoso, ansioso e tal, e comecei a pensar, e eu tenho o hábito de assistir muitas palestras, isso já há mais de 10 anos, né? Assim, muitas palestras, assim, às vezes palestras até antigas, tanto agora no Instagram, como antigamente que só tinha o YouTube. Então, e tem muitas palestras que falam sobre essa questão da vivência espírita, mas não com um nome, mas como que é essa vivência? Como que a pessoa entra na doutrina espírita? Como que a doutrina espírita entra nela? Porque eu acho que a gente só acaba vivendo realmente a doutrina espírita em si quando ela entra na gente, quando a gente entra nela. Porque ela entrar na gente é Jesus. Jesus está com a gente o tempo todo. Então, a partir do momento que a gente abre os olhos para isso, e a gente acaba vivenciando diariamente, sem se preocupar que, eu preciso, tal. Não. Você, a partir do momento que você acorda, digamos assim, você acaba vivenciando ela. Foi mais ou menos assim os meus pensamentos quando veio essa inspiração, ou não sei, o pensamento que eu tive, tanto para o perfil quanto para a live de hoje. Perfeito. Cumprimentar o Gleison, que chegou também. E a Regina falou que a Edmar, acho que está lá junto também assistindo. Tá? Flavinha chegou também. Boa noite, Flavinha. Seja bem-vinda. A Edmar é que, assim, quando eu comecei na doutrina espírita, nessa casa da minha tia Regina, tenho o hábito há muitos anos de fazer o Evangelho no Lar nos sábados, a mais ou menos esse horário. Então, agora já estou um tempo afastado devido à pandemia e outras situações, mas antes, até no meu ingresso na doutrina, era quase todo sábado participando. E a gente tem um grupinho, que sou eu, a minha tia Regina, a minha tia Cida e a Edmara. Então, que participa. Elas continuam participando sempre. Já acho que há mais de 15 anos que tem esse Evangelho no Lar. Então, por isso que ela falou que a Edmara tá acompanhando. Que legal, Marquinhos. Legal mesmo. Marquinhos, você sabe que hoje eu me deparei com uma situação particular. Eu gosto de trazer exemplos particulares da nossa vivência espírita. E eu vou falar uma coisa para vocês. É mais ou menos uma confissão para a gente se analisar como a gente ainda está dentro do movimento espírita, ou seja, as ideias, tudo aquilo que a gente estuda nos transformou ou ainda estamos engatinhando dentro desse processo. Veja que interessante. Eu fui a um caixa eletrônico para retirada de um dinheiro hoje, para fazer um pagamento segunda-feira. E era o caixa daquele 24 horas. E uma pessoa, estava ele e a senhora ali, acho que a esposa dele, e aquele negócio não andava, sabe? Os dois, só tem os dois, depois começou a formar fila atrás de mim, e os dois estavam ali, e o negócio, eu comecei a analisar a minha impaciência quanto à dificuldade daqueles dois irmãos, né? Por serem mais antigos, não terem tanto a familiaridade com tecnologia, tem que descobrir a letra, que, né, às vezes as pessoas não conseguem achar com tanta facilidade onde está a letra do acesso, e eu comecei a ficar literalmente impaciente. Nesse momento que eu fiquei impaciente, falei, caramba, olha a minha vivência espírita, que a vivência espírita não é aqui na live, não é no Evangelho do Lar que você faz, não é na casa espírita que você vai fazer uma palestra, fazer um encerramento. A vivência espírita é na rua, no nosso dia a dia. É aí que é a grande diferença, né? Wilton, boa noite. Débora, boa noite. Sejam bem-vindos. Exatamente. Até eu estava pensando, essa semana, que na vivência espírita a gente tem um cabedal de livros, mensagens e lives tão grande, de ensinamentos, de posturas, de tantas situações que são infinitas. Mas enquanto você não começar a colocar isso no seu dia a dia, não assim, não, hoje, segunda-feira, eu vou começar a colocar os livros do Chico em prática. Não.
Você vai colocando aos poucos. Você vai vendo as situações e vai refletindo, pensando, por que eu devo agir assim? Por que naquela época por exemplo, a intuição dele, a psicografia dele pelo Espírito de Emmanuel trouxe tal reflexão? Por exemplo, a Agenda Cristã, que é psicografado do Espírito André Luiz, traz tantas reflexões, ele traz tantos auxílios para a gente poder vivenciar um pouco melhor os nossos dias a dias. Então, acho que a vivência espírita é isso, e é bem de acordo com o que tu relatou agora, sobre a paciência, a calma, a tolerância, e tantas outras situações, né? É que a gente pensa assim, né? Que nem eu cheguei a falar assim, nossa, o ano passado eu fiz tanta live sobre paciência que eu já estou, né, pacificado, né? Que tô nada. Você já, na primeira você já cai, né? Ari, boa noite, seja bem-vinda. E quem chegou também, deixa eu ver, a Rejane. Boa noite, Rejane, seja bem-vinda também. E eu falo assim, essa situação é o nosso dia a dia que nos mostra, de fato, o que a gente conseguiu, né, amealhar de prática da vivência espírita. Porque ler um livro, a gente é fácil, né? Você lê o livro, viu a história, estudou o Evangelho, estudou o Livro dos Espíritos, a gente pode saber de cor e salteado, os versículos até do Antigo e do Novo Testamento, mas que legal. Que legal, só que na prática, o que aquilo representa de modificação interior? O que trouxe de transformação para a gente, né? Eu não lembro se eu cumprimentei a Luciana, mas eu estou vendo que ela está cumprimentando a Débora. Se eu não te cumprimentei, seja bem-vinda, ou então bem-vinda novamente, Luciana. Mas fala aí que a live é do convidado. O convidado não pode ficar sem falar. Olha, nervoso do jeito que eu tô é meio complicado, mas vamos embora, né, Luiz? Nervoso, Marquinho. Vai, depois daquela live de quase 1 hora e pouco que você comandou, e fora a outra de meia hora que você ficou comigo, você já perdeu o nervosismo, Marquinho. Vai lá. No caso que a gente estava comentando sobre a vivência, né? A vivência, você vai sentindo realmente que você vai descobrindo a doutrina espírita, essa vivência espírita no seu lar, na sua casa, no dia a dia, com aqueles que estão próximos de você. Que é muito fácil. Você vai na casa espírita, você encontra amigos, colegas, conhecidos, etc. Você vai no supermercado, você vai em qualquer outro lugar. É muito fácil você vivenciar o espiritismo com a gentileza, com a calma, com a paciência, mas e no lar? A sua família, com o pai e a mãe, qual que é o nosso nível de paciência? Qual que é o nosso nível de tolerância? Geralmente nos lares tem aquela peculiaridade de idades. Por exemplo, eu tenho 33 anos, os meus pais têm mais de 60. Eles têm uma visão de mundo, uma ideia de mundo, uma ideia sobre doutrina espírita, sobre outras coisas, que é muito diferente da minha. Só que a criação deles, a forma deles pensar, o jeito deles é esse. Então, assim, o que eu preciso ter? Paciência, tolerância. E compreensão isso, também, né? Não só a paciência e tolerância, mas a compreensão. Compreender, né? Ter essa empatia. Deixa eu só cumprimentar a Lurdeca e a Leila que chegaram também. Boa noite a vocês. E eu falo então, essa compreensão, né, Marquinho? Porque realmente esse choque de gerações é uma coisa muito próxima hoje em dia. A gente se depara com situações que, por exemplo, a cada geração, e a gente não precisa, antigamente tinha geração, aqueles nomes que se dão, né? Geração isso, tal. Mas eu falo assim, hoje em dia não dá nem para falar por aí, porque a cada 5 anos modifica sobremaneira a cabeça de cada um. Um jovem de 20 anos hoje, com certeza, ele vai ter muita dificuldade de relacionamento, talvez, com um jovem, com um recém-nascido de hoje. Esses 20 anos vai fazer uma enorme diferença lá na frente. E a grande mote dessa questão é conviver
compreender, se colocar muitas vezes no lugar do outro e entender por que o outro está pensando e agindo daquela forma. Diferente do que você criticar, eu tenho que ter paciência, tenho que ter tolerância. Da mesma forma que você tem que ter paciência e tolerância para com seus pais, vice-versa, né? A recíproca é verdadeira, né? Deixa eu ver aqui como o guri, o Anderson está falando. Ó, lembro de que quando eu conheci o que realmente acontecia dentro de um centro espírita, eu completamente leigo, quando me dei conta da maravilha, quis levar toda a família para lá. É, mais ou menos isso. É. Mas até hoje eu ainda canto meus pais quando eu vou na casa espírita. Vamos comigo, vamos tomar um passe, assistir uma palestra. Vocês não precisam conversar com ninguém, não. É só sentar na cadeirinha e assistir a palestra. Eles não são espíritas? Ninguém vai nem falar nada. Não. São católicos, assim, não muito praticantes. Mas eu vou na casa, assisto a palestra, tudo, tomo o passe. Tem agora as aulas online, que ele sabe os momentos que eu estou nessas aulas online. Mas e comigo, não, nenhum dos dois ainda quer ir, não. Mas olha só, que o Anderson falou também, cumprimentando o Hélio que chegou. Mas cada um pensa que tem ideia diferente de crença, e cada um tem o seu tempo. Nem sempre o que é bom para mim é para os outros. Com certeza, aquilo que foi perguntado, né, para o Chico. Uma pessoa chegou para o Chico e falou: Chico, eu estou maravilhado com a doutrina espírita, mas eu tenho um amigo muito próximo meu que ele é católico, devo tentar convertê-lo ao espiritismo? E o Chico fala: não, é preferível que ele seja um bom católico do que um mau espírita. Então, na verdade, qual religião melhor? É que transforma o ser humano. Porque de nada adianta a gente ter todo o conhecimento da doutrina espírita e a gente não vivenciar aquilo que a gente fala. E eu me deparo constantemente. Nossa, eu falo, olha, eu preciso ouvir 10 vezes tudo que eu falo, viu? Mas o interessante é que enquanto a gente está estudando, que a gente está assistindo as lives e está vendo palestra, tanto na Casa Espírita, etc., por mais que a gente não nos esteja transformando neste momento agora da água para o vinho, a gente está começando a despertar. A gente sabe que tal situação não é legal. E a gente sabendo que aquela situação não é tão legal, já é um passo. A gente não precisa caminhar rápido, correndo. A gente pode ir devagar no nosso tempo, no nosso caminhar. Pelo menos é o que eu sinto. Então, e cada religião tem um papel, tem um fundamento aqui na Terra. Então, eu acho que se cada uma não tivesse uma coisa positiva, elas não existiriam, porque aquilo que não é positivo não perdura tanto tempo, né? Sim. E eu ia falar um negócio, deixa eu ver se eu lembrava. Perdi lembrei que eu ia te falar. É mais ou menos algumas coisas assim. Vamos supor, a gente está fazendo live há certo tempo, vamos supor, um ano mais ou menos, mais de um ano que eu venho fazendo lives. Fora as palestras que a gente já fazia. Aí chega no momento que eu estou fazendo mais ou menos um meia-culpa nessa questão. Você chega num determinado momento e fala assim: caramba, eu estou me sentindo hipócrita nisso que eu estou fazendo. Porque eu estou falando um monte de situações e eu não estou vivenciando aquilo. E até cheguei a conversar aqui em casa sobre isso. Aí, nesse bate-papo, falaram assim para mim: olha, ainda que você não esteja vivenciando tudo aquilo que você fala, mas pode ser que aquilo que você está falando naquele exato momento vai justamente ao encontro de uma pessoa que estava necessitando de ouvir aquilo. Olha só. Sim. Então, a gente não pode deixar o trabalho sobre a argumentação que você é imperfeito, que você não tem capacidade, que você está sendo hipócrita nas suas colocações. Que de forma alguma a gente tem que falar para os outros: vocês têm que fazer isso. Ninguém tem que fazer, a gente tem que fazer. Que a gente sempre coloca. A transformação é nossa. E a fala é para a gente mesmo. Depois que servir para o outro, que bom, né? Mas, Marquinho, fala que eu estou falando muito hoje.
Eu já me peguei há um tempo atrás, minha mãe questionando uma dessas malcriações da vida, que é o que alguns filhos ainda têm, ainda, que a gente precisa melhorar essa parte. E minha mãe, mas você não é espírita? Você ouve tanta coisa bonita no YouTube, assiste tanta coisa boa e você ainda é assim ainda. Aí depois ainda fiquei refletindo mais de um mês com o pensamento da minha mãe. Porque quando eu estou assistindo palestra, live, seja o que for, eu estou com o áudio aberto. Porque tanto eu quanto quem está aqui, seja encarnado ou desencarnado, alguma palavra, alguma frase vai ouvir. E eles automaticamente acabam ouvindo. Então é muito interessante, sabe? Essa questão de dela pegar e me confrontar dessa maneira, que foi uma maneira assim abrupta, mas foi uma maneira positiva que me fez refletir. Exato, Marquinho. E uma coisa também importante, né? A Daniela está colocando aqui, mas isso é muito comum. Queremos que todos saibam, que todos vejam as maravilhas que a doutrina nos traz, mas o respeito é primordial, sem sombra de dúvida, né? E o Ari também chegou, nosso querido amigo, e Espiritismo e Magnetismo também está aqui conosco. Boa noite. Pode falar, Marquinhos. E assim, a vivência espírita, eu andei lendo bastante coisa sobre isso, até na revista Espírita fala bastante coisa, que tem muitas pessoas que ingressam na doutrina espírita ou por alguns problemas, por N problemas, ou ingressam na doutrina espírita por querer trazer conhecimento, tem muitas perguntas, muitas dúvidas e vão atrás da parte filosófica, científica do que é a doutrina espírita. Tem outras pessoas que vão, por causa de sintomas mediúnicos, que vão atrás da doutrina para tentar acalmar, ou como até o mesmo Chico conta, né, que ia pessoas lá para ele poder tirar a mediunidade delas. Então a doutrina espírita ela pode chegar na vida das pessoas de várias maneiras. Às vezes até aqui mesmo, uma pessoa... Agora eu não sei tirar esse óculos daqui, ó. Bati a mão, fui mexer nos comentários, aí agora ficou esse filtro maluco aí. Pronto. Tirou. Eu fui mexer nos comentários que subi aqui, aí entra uns filtros aí, é lá Babi, né? Então, aí às vezes até aqui na própria live, às vezes uma pessoa está vendo, passando e acaba vendo que tu tá online, acaba entrando, acaba ouvindo uma vez, duas, três. Já até aconteceu, teve um dia que o meu pai escutou a tua live inteirinha. Dos casos do Jerônimo Mendonça. Estava na garagem, ouvindo a live, e ele parou, ficou sentado, ouviu a live inteirinha. Tá falando, nossa, que interessante, que interessante. E assim, eu convido, vamos, tal, mas assim, desse dia não foi assim, foi por espontânea vontade de escutar. E eu me senti feliz, sabe, pela oportunidade da gente estar ali, eu e ele, escutando uma live espírita, e falando, o senhor estava falando do Jerônimo Mendonça. Senhor, peraí, vamos encerrar essa live já. Senhor, gente, que é isso? Senhor, gente, aí, Marquinho. Você deu uma de João Carlos agora, né? Perde o amigo, mas não perde a piada, né? Ah, Marquinhos, para com isso. A Lúcia chegou aí, boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Ai, só você, Marquinhos. Marquinhos, você estava falando uma coisa, eu lembrei, muito importante, quando você faz o culto do Evangelho no Lar em casa, e você está sozinho na sua casa. Vamos pensar que você mora sozinho. Ou ainda que você não more sozinho, só você que é espírito vai fazer o culto do Evangelho no Lar. A recomendação é que a gente faça o culto do Evangelho no Lar em voz alta. Não precisa gritar, mas fale em voz alta, para que os amigos espirituais que eventualmente estão na sua casa, seja algum irmãozinho necessitado de ouvir uma fala, alguma coisa assim, ele também possa ouvir aquilo lá. Aliás, eu lembro, ontem nós tivemos presencialmente no
participando das atividades da nossa casa espírita lá em Araraquara. E nessa casa espírita nossa tem um núcleo que é bem pequeno, bem pequeno. Cabe mais ou menos umas 50 pessoas, no máximo, vai exagerando. E eu lembro que quando comecei a fazer palestras nessa casa, ia meia dúzia de pessoas, de encarnados ali. E o dirigente falava que ele era vidente, ele dizia que ali existiam 5 ou 6 pessoas, 5 ou 6 pessoas que eram encarnados, mas a casa estava repleta de desencarnados para assistir à palestra. A Silvia estava perguntando, tinha essa dúvida em relação ao Evangelho no Lar. Sim, é importante que você faça o culto do Evangelho no Lar sozinho mesmo, mas em voz alta. De uma forma, não é como uma ladainha, né? Mas, nossa, coisa assim. Mas falando, não precisa ser um tom tão alto, mas também, né, como se fosse uma conversa, como se você estivesse fazendo um bate-papo. Importante fazer, sim. Até eu faço o Evangelho no Lar em casa, às quartas e domingos. Eu faço sozinho, mas com essa orientação de fazer num tom de voz normal, como se eu tivesse com outras pessoas aqui fisicamente. E ambas vão conseguir se entender, vão escutar as leituras, até os comentários do Evangelho eu faço em voz alta. Sim. Então, e já há muitos anos que eu tenho esse hábito. A Morgana chegou também. Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. A Silvia falou que ela fazia, ela e o cachorrinho dela, né? E agora ela faz sozinha. Acredito que o cachorrinho dela não esteja mais aqui, mas, né, a espiritualidade sempre está junto da gente. Sim. A minha tia Regina faz ela e os gatos. Os gatos sempre estão participando. Que interessante, né? Que interessante mesmo. E, Marquinho, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, como que você está fazendo o seu projeto do Vivência Espírita? Que você está, quando você abriu um perfil com essa conotação espírita, né? Que você pensou? Em fazer o quê? Bom, então, eu pensei de colocar, são mensagens de livros, e como o Agenda Cristã é um livro que sempre me tocou muito e ainda me toca com as suas mensagens, etc., e também é um ótimo livro para se usar no Evangelho no Lar, eu pensei de colocar, porque eles são 50 mensagens, então vai ser 50 mensagens que eu vou postar no perfil. Então, assim, de projeto, por agora, seriam essas mensagens. Então, e tem dias que aparecem mensagens, assim, diferentes, assim, que me chamam a atenção de outros livros, e eu acabo postando, mas terça, quinta e sábado, que pelo menos é o projeto que eu tenho, é de postar as mensagens do livro Agenda Cristã. Interessante. Marquinho, e você não pensa em fazer algum áudio, não? Do Agenda Cristã? Então, eu já tinha feito já uns áudios anteriormente com o livro da Esperança. Foi até aquele que eu te mandei a capa, Sim. Foi muito interessante também, que eu estou testando ainda os áudios, vendo os erros, vendo o que eu posso melhorar, mas ainda não é um projeto por agora, assim, de começar a colocar o áudio. Ainda tem que fazer uns testes ainda. Eu falo assim, a Martielli começou fazendo postagem do Pensamento e Vida. Depois virou lives de Pensamento e Vida, né? De repente, né? Fica o convite aí. Você sabe que eu não perco a oportunidade, né? Eu sei. Você está maduro também, Marquinhos. Você já está maduro. Você viu a Daniele? A Daniele já deslanchou aí. Agora logo o próximo é você. Depois vem a Clara. Olha, a Daniele e o Carlos foram os dois que entraram, que eu vi a primeira vez live e pensei, nossa, já faz tantos anos que eles fazem live. Sabe,
maduros, prontos, sabe? Assim, com tranquilidade. A tua tia falou que você está pronto mesmo, Marquinhos. Aí depende de você. Se precisar de algum empurrãozinho, é só me falar que a gente está aí para isso, né? E é muito legal, eu falo assim, o gostoso de você fazer uma live é assim, além dessa interação que a gente tem entre nós aqui e os amigos que estão acompanhando as lives, isso eu acho fundamental. Eu sempre falo que a live é diferente de uma palestra, porque a live te dá essa oportunidade, é uma interação. Eu sinto muito particularmente, falo para vocês, como se nós estivéssemos todos numa sala em círculo e todo mundo conversando, falando desse jeito. Quando a pessoa está comentando, né? A própria Silvia falou assim, às vezes eu não consigo... Comenta o que você acha que dá para comentar, viu, Silvia? Não precisa que ninguém como é que fala? Ninguém é especialista em nada, a gente é tudo aprendiz, né? Ó, o Hélio falou, tem que fazer uma live também. O Hélio já fez, já participou também. Aí, faz uma vez por mês para começar, para pegar gosto, né? É sempre bom. Se eu não me engano, o Hélio é do Paraná, ele é de Londrina, do mesmo estado que eu. Será que ele é do Paraná, o Hélio? Eu não lembro. Se eu não me engano, ele é de Londrina. Depois ele coloca para nós aí. A Antunes chegou aí, boa noite. Seja bem-vinda, amiga. O João chegou também? Nossa, o João Carlos, acorda, João. O João chegou cedo para a live das 10, ele esqueceu que é às 9. Das 10. Pronto, Marquinhos, a gente tem que zoar o João Carlos também, deixar barato. Não pode perder a oportunidade, né? Não, ainda mais com os amigos, né? Com as pessoas que a gente não tem tanta intimidade, a gente mantém uma certa, como é que eu falaria? Um certo distanciamento, um certo respeito, né? Agora com os amigos, olha lá, Palmeira, Paraná, tá vendo? É próximo. Tá vendo só? Mas fala mais, Marquinho. Conte mais a sua vivência. Você teve algum fato que a doutrina espírita te trouxe? Como é que fala? Tarde para o almoço e cedo para a janta. Você tem algum fato marcante na sua vida que a doutrina espírita te deu uma sustentação, uma boa... graças à doutrina espírita graças à doutrina espírita que aquilo. Se não fosse a doutrina espírita, você tem alguma situação específica que você queira e possa comentar? Porque às vezes a pessoa tem alguma questão muito particular e tem que se respeitar, né? Bom, a doutrina espírita entrou na minha vida pela questão da sensibilidade mediúnica. E foi momentos assim bem complexos, pelo fato da minha ansiedade, etc., com 13, 14 anos, querer abraçar o mundo e querer saber tudo. E lendo bastante e indo na casa espírita na época, que era no centro de Curitiba, em frente à Federação Espírita do Paraná, que é a Bibi Isfer, eu consegui, graças a ela, eu consegui controlar, ficar mais tranquilo, e etc., e entender que não é um bicho de 7 cabeças. E em 2018 foi a questão dos meus infartos. Hoje em dia eu sou cardiopata. Em 2018 eu tive 2 infartos, 2019 mais 2, o ano passado 1, e mais 2 reestenoses de stent. E mais uma insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Então, muito provável que, se não fosse tanta doutrina espírita e tantas outras pessoas, eu acho que eu não estaria mais aqui. Por quê? Porque foi momentos assim, não só da dor, porque eu lembro até da situação do Jerônimo, né? Com as dores no peito, com o ventilador, e eu ficava me questionando, mas por que eu sinto essa falta de ar e tenho que ficar com o ventilador ligado? Isso me chamou muita atenção dos casos do Jerônimo, sobre a questão do exordio, da questão
do ventilador, que realmente é uma questão assim que faz falta, que dependendo do dia, se você não tiver o ventilador, você vara a noite fácil, sem dormir, por causa da sensação da falta de ar, da pressão e etc. Mas eu digo que se não igual as palestras, as lives que eu acompanho, tanto nos momentos assim de desesperança, de realmente achar que estava indo embora, partindo, e esquecendo tudo as questões doutrinárias que eu tenho, os estudos que eu tenho, né, a gente acaba esquecendo nos momentos de dificuldade. Então, digamos que as lives, as palestras foram um momento de luz que se acendeu nos momentos de escuridão, sabe? E isso é muito interessante, sabe? Então, o Espiritismo, ele me trouxe isso, essa vivência, porque muitas vezes eu não tinha palestra 3, 4 horas da manhã e também não tinha ninguém para mim poder mandar uma mensagem. Mas eu tinha José Raul Teixeira, que é um dos caras que eu acho que eu assisti quase todas as lives dele da internet. Então, nas palestras dele eu encontrava a companhia. Divaldo, do Chico, assistindo as mensagens do Minutos de Sabedoria dos Minutos anterior a que eu comecei a acompanhar. Então, a doutrina espírita não é só você estar na casa espírita, a doutrina espírita é no seu dia a dia. O que você faz no seu dia a dia? Nas noites escuras, nas noites que você está sozinho. Se você coloca uma palestra lá, é como uma luz que acende na sua mente. Isso é muito gratificante. E também os amigos queridos que me ajudaram, que colocaram nas orações, nos evangelhos no lar, que eu sei que fizeram em intenção por mim. O meu nome foi, eu sei que, para bastante lugares, e até no meu último internamento, que a gente conversou bastante, eu sei que muitas pessoas fez oração para mim, e eu sou eternamente grato. Então, esse foi um momento marcante, sabe? Porque o movimento espírita, ele é isso, é uma família, família. Porque igual a Luísa, quando você coloca os nomes pedindo oração nas lives, eu tenho certeza que cada um dirige o pensamento por aquela pessoa que está passando por dificuldades. E aquela pessoa que passou por dificuldades, que começa a assistir a live, ela vai mentalizar por outras que também estão necessitadas. Forma uma corrente. Sim. Então, isso é gratificante, sabe? Essa que para mim, é a verdadeira doutrina espírita. É o ensinamento maior de Jesus, que é amar o teu próximo. Então, esse foi o maior aprendizado para mim. Foi o ponto culminante, o ponto-chave. Foi a separação do joio e do trigo da minha vida, sabe? Porque eu poderia ter abandonado o espiritismo nas incertezas e dúvidas que eu estava, da desesperança e etc. Mas eu preferi ficar. Seu nome está nas nossas vibrações, Branquinho, faz tempo já. E realmente, a Jucimara chegou também. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. E uma coisa, Marquinho, muito interessante, eu não sabia desse conjunto, eu sabia que você tinha tido esse problema, mas a gente não sabia o conjunto, e na sua idade, Marquinho, realmente como é que a gente poderia até falar? É um acréscimo da misericórdia divina, porque normalmente quando a pessoa tem um problema dessa natureza, após uma certa idade, é mais fácil. Agora, quando a pessoa tem um problema desse, jovem, é raro as pessoas que conseguem sobreviver. Então, isso é acréscimo pela misericórdia divina. E eu lembrei de uma coisa, Marquinhos, eu estava falando para vocês, a gente fala assim, que às vezes a gente fala que a nossa paciência, a nossa tolerância está por um fio. E eu falei exatamente hoje, né, conversando aqui em casa, falei, então, às vezes a gente está por um fio.
né? E eu lembrei, quando eu falei estar por um fio, eu lembrei exatamente da fala do Jerônimo, né? Que o Chico falou para ele, eu estou por um fio, né? O Jerônimo chegou, os médicos falaram que a minha vida está por um fio. O que o Chico falou para o Jerônimo? Trabalha que o fio engrossa. O trabalho engrossa o fio. Jair, boa noite. Will, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, eu acho muito importante esse tipo de coisa. Às vezes a gente reclama da nossa vida, mas o trabalho em prol dos nossos irmãos, e esse trabalho que você está fazendo agora, Marquinhos, eu acho muito bom. Esse trabalho que você está fazendo da sopa, né? Que você está fazendo agora, é mais ou menos isso. Você falou que cortou quantas cebolas, Marquinhos? Foram 24 quilos. Não foi batata, gente, foi cebola. Batata é mais fácil, né? Cebola, gente, olha, é para chorar até acabar com toda a água do corpo. Mas por uma causa boa, né, Marquinhos? Sim. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar, que na época que eu comecei a assistir as suas lives, eu estava com todos os exames prontos para entrar na fila de transplante cardíaco. Eu lembro hoje, como se fosse hoje que a gente estava comentando, daí eu comentei sobre transplante, aí a Martiele comentou também o caso dela e tal, enfim. E foi nessa época que, assim, porque eu sou formado, eu sou técnico em enfermagem. Trabalhei muitos anos dentro de uma UTI cardíaca, atendendo pacientes com problemas de coração. Olha só, então, não é... ontem, na live da Natália, até teve esse comentário, etc. Foi muito bacana, que essa ponte, porque muita gente fica procurando no Google, né? As questões, uma dor de cabeça, uma dor na perna, dor disso, dor daquilo. Eu não fiquei procurando no Google para saber, para aumentar as minhas incertezas. É a vivência de dia a dia, mais de 4, 5 anos dentro de uma UTI coronariana, atendendo pacientes com infarto, entre outras coisas. Então, digamos que foi duplicado, triplicado os sentimentos. E teve vários momentos de se sentir o coitadinho, o solo, o abandonado, etc. Igual tem aquele caso lá do sangramento do Jerônimo, né? Então, toda vez que eu escuto aquele caso, eu me sinto assim, exatamente daquela forma, sabe? De que, às vezes, é só você mudar a polaridade dos teus pensamentos que as coisas se ajeitam. E quantas vezes passar semanas com a mesma polaridade, mas, no caso, uma polaridade não tão boa, se sentindo realmente o coitadinho, até esses tempos atrás ainda com alguns exames, porque os meus exames não estavam condizendo com a minha situação física. Porque até na época que eu comecei as lives, os meus exames estavam para mim ficar só deitado, e eu estava andando dirigindo, com 20% só do coração. Então, e eu ficava pensando, mas como que pode? Eu olhava meus exames e estava andando, com dor no peito, com falta de ar, etc., mas andando. Então, se sentir o coitadinho foi uma questão bem complicada, sabe? Mas que estamos caminhando para superá-la. A gente pensa numa situação dessa, Marquinhos, cumprimentar a Adriana, que chegou agora também, e o Will falou que chegou cedo para a prece. Olha só. E a Adriana está chegando agora do trabalho na Casa Espírita. E uma coisa que eu falo, Marquinhos, o fator primordial, você, vamos supor, técnico em enfermagem, trabalhando numa UTI, sobretudo vivenciando ali dia a dia de pacientes chegando ali, então você não ia procurar no Google, você não ia procurar no livro, nada. Você já sabia na prática o que estava acontecendo ali na UTI e, consequentemente, por você não ser um leigo, você trazia a dimensão não só exata, mas ampliada. E eu tenho uma pessoa que eu conheço, muito querida minha, por sinal, que ele é médico.
E ele tem esse problema, ele tem algum tipo de problema, e quando ele começa a ter um determinado problema, ele já coloca lá na frente o problema mais grave possível. Ele já coloca como se ele fosse desencarnar, por exemplo, entende? Por quê? Porque ele conhece toda a trajetória de uma doença especificamente e já se coloca numa condição. E tem situações que você falou muito particular, que os exames dele também tem algumas coisas que não batem muito. Entende? Olha como que é. Agora, a pessoa tem muito conhecimento científico. E a gente tem que lembrar, né, como a Daniele vai trabalhar com a gente agora, o médico Jesus, esse é o verdadeiro médico das nossas almas, que é importante para estar conosco, nas dores, nas dificuldades, porque esse é o verdadeiro, né? Os outros são médicos da terra, mas o grande médico é Jesus. Olha, eu digo uma coisa assim muito particular, sabe? O que diz os exames, até o que dizia até o ano passado, não condizia realmente, e os exames condiziam com situações bem negativas, sabe? Bem ruins mesmo. E que da metade do ano passado para cá, depois do internamento, que a gente já tinha até conversado, mudou, mas mudou de uma forma tão expressiva que eu tô para voltar a trabalhar. Tô para voltar, não vou mais atuar na minha função de técnico de enfermagem devido a problemas de coração e etc, que eu não posso mais efetuar peso, essas coisas. Sim. Mas eu vou estar dentro do hospital, que é uma coisa já superada também, que eu sempre fui apaixonado pela enfermagem e hoje em dia eu não posso mais exercer minha profissão. Mas é uma situação superada. Mas eu vou voltar a trabalhar. Então, até eu brinco com a minha avó, que eu estava com a ficha, a senha para desencarnar, e falaram, não, pode voltar para o final da fila. E eu voltei para o final da fila algumas vezes. Já chegou umas 3, 4 vezes a minha senha e mandaram eu voltar para o final da fila. Significa que você tem alguma coisa importante para ser feita, hein, Marquinho? Pois é. Além do trabalho que você já está fazendo aí na Casa Espírita, né? Eu não sei não, né, Marquinho? Quando eu começo a invocar com alguém, o Chico falava que ele era o carteiro, eu sou o moleque de recado. Porque como o Jerônimo fala, né, quem não trabalha, dá trabalho. Então não vamos querer dar trabalho para ninguém, vamos trabalhar, né, Marquinhos? E olha, é uma coisa tão boa. Durante a pandemia, eu não poder estar presente na Casa Espírita, assistindo a palestra, fazendo tratamento da saúde, etc. E daí, quando a pandemia melhorou, eu vacinado, eu começar a ir na casa novamente, assistir a palestra, tomar os passes, encontrar as pessoas queridas que ali eu tenho conhecimento, que na época que eu fazia o tratamento da saúde, acabaram me conhecendo. Então, aquele boa tarde, querido, sabe, das pessoas que você sabe que vibra por você. E depois ter ido passar uma tarde em pé, descascando cebola, fazendo outras atividades, e ficar quase 5 horas trabalhando, não ter dor no peito, não sentir falta de ar, só o cansaço de um dia de trabalho, de um dia de fazendo atividades. E como esse cansaço é gostoso. É verdade. A Daniela está dizendo assim, ó. Mas quem mudou foi você, Marquinhos. Sua forma de ver a situação, seus pensamentos, seus sentimentos. Você caminhou, seu corpo físico pode ter algum problema, mas sua alma está se curando, meu amigo. Fala da dona, da dona não, olha a dona agora, da Daniele. Não é dona não, viu, Daniele? Fique tranquila. Foi sem querer o dona. Ia falar Daniele e saiu dona. Acontece. Ó, a Lúcia está dizendo, Marquinhos, eu também sou técnico, você é um vencedor. Tá vendo? Que legal, né? Eu fico admirado, eu tiro o chapéu para vocês da área de saúde, eu falo assim,
eu não tenho a minha preparação emocional, espiritual ainda, eu vou levar muitas encarnações ainda para conseguir um dia chegar a atuar na área médica de um modo geral, tá? Não para vir como médico especificamente. Mas eu tiro o chapéu realmente porque precisa ter muito amor no coração, né? Para cuidar das pessoas quando chegam. E cuidar de doente não é fácil, porque ele está na pior situação dele. Ele quer alguém que acolha, que tenha paciência, que tenha empatia por ele, que naquele momento, né, dê um suporte que ele está precisando. Né? Você não vai chegar, nossa, você está branco, e o cara desmaia, morre ali. Né? Você tem que ter, não, tá tudo bem, fica tranquilo, tá calor mesmo, não, mas não tá calor aqui, não, tá calor mesmo. Eu lembro, olha, só para vocês terem uma noção, na época que eu estudava, o tipo do fundamental de hoje, a gente teve um amigo nosso que ele se acidentou, teve um acidente de moto. E ele estava internado, e os amigos da escola foram lá, fomos visitá-lo. Aí entrou, acho que uns 4, né? Naquela época não tinha tanta restrição de visita, então entramos em 4. Aí, de repente, eu comecei assim, nossa, gente, e ele estava todo, né, desfigurado aqui, porque bateu de frente de moto, né? E eu falei, nossa, gente, tá calor aqui, né? Vocês não estão com calor? Tá calor. Aí um amigo meu, Luiz, vai para fora, diz que você desmaia aqui. Eu estava caindo a minha pressão ali, já não estava, né? Então eu falo, não é para qualquer um, não. Tiro o chapéu, dou os parabéns a uma profissão digna e realmente, né, a gente tem que dizer que não é para qualquer um. Não. Dona Daniele, o Will hoje gostou lá, olha lá. Não, para com isso, Will. Will gosta de... Eu ia falar Daniele, saiu Dona aí, sem querer. A Luciana falando para a Daniele, verdade, Dani. Os pensamentos e a forma de pensar também influenciam o corpo físico. Se a pessoa fica ansiosa, mexe com o corpo, assim como a calma mexe de forma positiva. É a história de somos um. Verdade, né? O corpo no espírito. É verdade, isso mesmo. Marquinho, nós já estamos chegando no final. É 1 hora, né, de live. Só uma... Fica à vontade, se quiser ficar um pouco mais, eu deixo, tá? Eu só não quero... É só um caso rápido, que na época que eu comecei na enfermagem, que eu ainda comecei como auxiliar de enfermagem, enfermarias, etc., quantas pessoas que eu tive o prazer de conversar, de trocar telefone, etc., fora a parte do hospital, estavam lendo livros espíritas. E que eu falei, olha que bacana, esse livro é bom, não, ó, esse livro eu não li ainda, e de fazer amizades assim, de que até a minha tia foi comigo, de até ir visitar a pessoa em casa, que isso é uma coisa que é fora a parte do hospital. Eu marco técnico de enfermagem, não, eu indo visitar a pessoa. E até tem o meu livro, que é o Paulo e Estevam, eu ganhei da filha de uma paciente que é muito cara para mim, que era a dona Guinefa, né, que já desencarnou. E a dona Guinefa, ela tinha uma situação assim muito particular, muito dela, sabe, já bastante idosa, etc., o Alzheimer, e que ela não gostava que ninguém desse banho nela. Então, quando eu ia dar o banho, ela gostava. E a cuidadora dela lia muitos livros espíritas. E a filha não, tinha até um certo receio, etc. E depois a gente conversando durante os banhos, durante os cuidados sobre a doutrina espírita, sobre N casos, compartilhando vídeos, mensagens, etc. Aí um belo dia ela chega com o Paulo Estevam, autografado para mim, etc., com a dedicatória, e foi uma coisa assim, emocionante. Hoje em dia ela faz parte de uma casa, frequenta, é trabalhadora da casa espírita. A dona Guinefa já está no plano espiritual já há muito tempo, mas é como essa vivência espírita é bacana, porque você consegue viver o espiritismo em qualquer lugar.
em qualquer fase da sua vida. E é uma história assim que tem muito carinho, sabe? De saber que hoje ela está frequente, etc. E é um livro assim que eu até tenho muitos ciúmes dele. Que legal. A Luciana dizendo, parabéns Marquinhos, você já é um vencedor. Obrigado por compartilhar conosco suas experiências, muito aprendizado. Eu falo assim, a gente tem que ser autêntico, né? Colocar os nossos receios, nossos medos, as nossas experiências de vida. E você, Marquinho, trouxe com muita propriedade. Fez uma live leve, solta, tranquila. E aí fala para Clara, se deu medo, como é que foi, qual foram as suas impressões aí para Clara perder o medo de vir com a gente? Nos primeiros 10 minutos eu ainda estava tremendo. E depois eu simplesmente não sei o que houve, eu consegui relaxar e ficar tranquilo de uma maneira tão grande que eu nem vi o tempo passar. Estou olhando agora que é 22 horas e não fiquei contando quantas pessoas tem na live. Me desculpem, mas eu não fiquei vendo os comentários porque eu ficar olhando os comentários e prestando atenção na palestra, eu ainda não tenho essa questão assim de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas estou muito tranquilo, muito leve mesmo. Que bom, Marquinhos, que bom mesmo. Fica aí o convite para você ir amadurecendo a ideia. Não só eu, como a sua tia Regina e o pessoal com certeza aí vai dizer aí que você já está pronto não para o trabalho. Falei para você, você não precisa fazer uma live por dia, nem uma live por semana. Começa devagarinho. Por que não? Traz alguma reflexão para um dia qualquer, num horário melhor para você. Afinal, a vivência é espírita. Você é um mero transmissor das vivências do espiritismo. Pega aí a Agenda Cristã que você gosta, ou pega o Livro da Esperança. Por que não? Ó, a Clara falando assim, ó, gratidão por compartilhar sua história e as suas lutas, tá vendo? Todo mundo gostando bastante das suas colocações, e isso é muito bom. A gente fica feliz, porque o objetivo desse projeto é justamente esse, é dar a oportunidade da gente se conhecer, ou seja, se reconhecer, né? Porque a gente, com certeza, a gente já se conhecia anteriormente. E ter essa oportunidade de você estar aqui e para o pessoal te conhecer, né? Ver quem é o Marquinho, como que ele é, como que ele fala, qual a história de vida dele, é muito bom. E também, a Cida Campos, sua tia, né? Parabéns, Marquinho, maravilhosa live. Tá vendo? Não sou eu que estou dizendo só. Então, você está pronto, tá? Já foi aprovado no teste de qualidade das lives, já passou por alguns perrengues, então está pronto. Quando você quiser... Hoje não caiu o celular. Não caiu o celular, mas não tem importância, já derrubou outra vez hoje também. Marquinho, olha, eu quero te agradecer de coração, não quero ficar mais tempo, porque a gente procura respeitar 1 hora de live nesse Refletindo com os Amigos por conta do convidado, para não extrapolar também, e por conta dos amigos, né, que tem outras atividades para estar fazendo. E para ficar com aquele gostinho de quero mais, tá vendo? Essa que esse que é o gostinho. Quero mais Marquinho nas nossas lives aí. E aproveitando, eu queria te pedir, como sempre a gente pede, né, para os convidados, você fazer a prece final. A Clara falou que comigo ela não quer fazer a prece final. Eu falei, o dia que ela for fazer, eu faço a prece por ela, mas né, desde que ela venha com a gente, eu até faço a prece. Antes de começar a minha prece, Luísa, eu gostaria de te agradecer pela oportunidade, pelo apoio, pelo auxílio. Realmente tu sabe do que eu estou falando, por tantas mensagens de apoio e de carinho que eu recebi, tanto nas lives quanto também particularmente. Foi de grande importância, ainda é de grande importância para mim. Fico muito contente de poder fazer parte desses amigos que
segunda, quinta-feira, sexta, o sábado, o domingo, estão juntos, conversando, apesar de eu não trocar muita mensagem, não comentar muito, mas estou presente. E é tão gostoso, faz tão bem, se faz bem para mim, faz bem para tantas outras pessoas, tantas outras almas. Eu só tenho que agradecer. E que Deus te abençoe, te ilumine a cada projeto, a cada novo livro, a cada dia, a cada momento, abençoe e proteja sua família. Só gratidão mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marquinho, eu que agradeço mesmo a sua disponibilidade. Vamos fechar os nossos olhos, aqueles que o quiserem. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo, a Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecendo a divindade por esta oportunidade, agradecendo pela oportunidade de falar dessa vivência espírita, de falar do amor, de falar de nossas experiências, de estar entre amigos, agradecendo aos mentores, a espiritualidade maior que nos envolve a cada dia, a cada manhã, a cada anoitecer. Agradecendo ao nosso amigo Aloísio, que se disponibiliza a cada dia em aperfeiçoamento, em pensamentos, em reflexões, trazendo em suas lives tanto aprendizado para a gente. Agradecendo a presença de todos os nossos irmãos que aqui se encontram neste momento, acompanhando esta live. Que o Senhor os envolva, os abençoe e os proteja. Pai de infinita bondade, de infinita sabedoria, fique conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos guiando, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja, querido amigo. Nós convidamos vocês, então, para estarem conosco no próximo Encontro Espírita, dia 5 de março, às 21 horas, com a presença do nosso querido Dinei, o baiano espírita. E continuem conosco também de segunda a quinta, nos momentos com Jerônimo Mendonça, onde estamos na reta final do livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Feito, gente. Gratidão. Ótimo final de semana a todos. Muita paz, muita luz. E para a gente não perder a força do hábito, né, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Assim seja. Tchau, Marquinho. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Tchau.